Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos milagres mais conhecidos de todos os tempos, a alimentação da multidão. Mas e se a história que a gente acha que conhece for, na verdade, bem mais complexa? Já de cara surge uma dúvida sobre os números envolvidos. Bom, quase todo mundo já ouviu falar da história de Jesus multiplicando alguns pães e peixes para alimentar uma multidão enorme, né? Acontece que, se a gente for olhar mais a fundo, vai ver que os evangelhos não contam essa história uma vez só. Na verdade, eles registram o que parecem ser dois acontecimentos diferentes desse milagre. Ok, então vamos desvendar esse enigma. Que tal a gente colocar as duas versões lado a lado para entender melhor esse quebra-cabeça? Olha só que curioso. Quando a gente compara, os números principais são bem diferentes em cada relato. Na primeira, são 5 pães. Na segunda, 7. O número de pessoas, as sobras, tudo muda. Isso é muito interessante, não é? E aí surge aquela pergunta que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Se os discípulos já tinham visto esse milagre acontecer uma vez, por que eles ficaram tão perdidos da segunda vez se perguntando como iam alimentar o povo? Parece até que esqueceram de tudo. E a explicação para isso, segundo muitos biblistas, é fascinante. Talvez não tenham sido 2 milagres, mas sim um único evento, contado de 2 formas diferentes, cada uma com uma mensagem e um simbolismo bem específicos. E é aqui que a coisa fica boa. O ponto-chave é que cada número, cada pequeno detalhe nessas histórias está carregado de um significado simbólico. Basicamente, a primeira narração foi pensada para um público judeu, já a segunda foi adaptada para falar com o mundo todo, com os gentios, ou seja, os não-judeus. Vamos pegar o primeiro relato. Os 5 pães, eles simbolizavam os 5 livros do Pentateuco, que são a base de toda a lei judaica. Fazia todo sentido para quem era daquela cultura. E os 12 cestos de sobras, uma referência direta às 12 tribos de Israel. A mensagem era claramente para eles, não tinha como não entender. Certo, agora vamos para a segunda versão. Aqui a gente vê como os números mudam para construir uma imagem simbólica diferente, uma mensagem mais universal. Nessa outra narrativa, são 7 pães. E o número 7, naquela tradição, era um número que significava perfeição, totalidade. Alguns estudiosos até conectam isso à crença da época de que existiam 70 nações não judias no mundo. O 7, então, representava toda a humanidade. E as 4.000 pessoas alimentadas? O número 4.000, o 4 remete aos 4 pontos cardeais, aos 4 cantos da Terra. A mensagem era para todos os povos do planeta. Beleza, com tudo isso em mente, a gente pode finalmente chegar no que a história realmente quer nos dizer. Tem uma reflexão da Paulus Editora que resume isso perfeitamente. Eles perguntam, 5 ou 7 pães, 2 ou mais peixes? E a resposta é nada disso importa de verdade. Se a gente ficar preso nos números, a gente perde o ponto principal. Cada detalhe ali quer passar um ensinamento. E qual é essa verdade essencial? É uma lição super poderosa sobre partilha e comunidade. A ideia de que o pouquinho que cada um tem, quando a gente junta, quando coloca em comum, isso gera frutos enormes e é capaz de saciar a necessidade de muita, muita gente. E claro, né, não estamos falando só de comida, de pão e peixe. Esse milagre fala de uma fome muito mais profunda. Lembrando que, embora partilhar o que temos seja importante, Jesus também oferece o alimento para as nossas necessidades espirituais. Isso nos leva à conclusão. O que essa história tão antiga significa para nós, hoje, no nosso dia a dia? Ela nos ensina a confiar que Deus tem compaixão e cuida da gente. Que aquele pouco que temos se torna muito quando é entregue de coração. Ela nos lembra que somos chamados a participar, a servir. E que Jesus é esse pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. E claro, que um coração grato é a chave de tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Na nossa vida hoje, qual é o pão que somos chamados a partilhar? Quais são nossos recursos, nossos talentos, nossa compaixão? O que podemos colocar em comum para o bem dos outros?